Fala pessoal, mais um dia de reflexões no carro aí. Assunto de hoje que eu quero tratar é sobre ressentimento, um pouco sobre a inveja e também te dizer que ninguém se importa. Então são alguns assuntos aí, vamos trocar uma ideia. Se você puder ficar até o final do vídeo, vai fazer mais sentido esse vídeo pra você, tá bom? Eu tava aqui pensando e de vez em quando eu noto em algumas pessoas um certo ressentimento, sabe? Uma certa tristeza que elas carregam no peito por não serem reconhecidas ou não perceberem gratidão, não perceberem que são amadas, sabe? E eu queria ajudar as pessoas que sentem esse certo tipo de sentimento, essa certa tristeza, a resolverem isso, tá? O que eu queria começar falando? Um cara que sente isso, ele tá olhando para fora, tá? Ele tá olhando para como ele é visto no mundo. Já reparou? Porque se você não olha para fora, você não teria como saber o que as pessoas estão falando de você. Você não teria como saber se estão te retribuindo o que você já fez por elas um dia. Não é verdade? Se for uma coisa prática, né? Uma vez eu dei um dinheiro para alguém, a pessoa não me deu também dinheiro, você percebe. Mas se você está com foco em você, você vai perceber quase zero isso aí. Então, primeira coisa, foco em você. Não olhar para o lado, não olhar o que estão dizendo de mim, se estão gostando do que eu faço, se as pessoas me amam. E como que eu consigo fazer isso, Rodrigo? Você consegue com maturidade, buscando a maturidade. Uma característica das pessoas que não são maduras, elas viverem em busca da aprovação. Isso é uma característica de pessoas que estão na quarta camada da personalidade, né? Se você pesquisar sobre isso, você vai ver que legal que é a teoria das 12 camadas da personalidade, do Olavo de Carvalho, que são as motivações humanas. Então, se a sua motivação é ser amado, você tem a mesma motivação de uma criança, né? Porque a criança, o que ela precisa? Ela precisa se sentir amada, porque senão os pais não vão alimentar ela, não vão cuidar dela, ela pode morrer de fome, né? Uma criança precisa sentir essa aprovação dos pais, se sentir amada pelos pais, porque são eles que dão o sustento e são a base dela. Mas assim, se você já é um adulto, não faz mais sentido você viver dessa forma. Por quê? Porque você já corre com as próprias pernas. Pelo menos é o que seria natural. É você andar com as próprias pernas e cuidar da própria vida. Então a primeira coisa, buscar maturidade. Parar de olhar para fora, como que estão me vendo, o que estão falando sobre mim, sabe? Deixa isso aí um pouco para lá. É óbvio que tem situações que você precisa saber. Você tem uma profissão que exige que o teu personagem, por exemplo, seja um personagem vendedor. Claro, você vai ter parâmetros para medir isso. Eu tô falando da pessoa comum, no teu dia a dia, não tô falando aqui do trabalho, tá? No teu dia a dia, na tua vida como um todo, poucas pessoas realmente importam de verdade. Para pensar uma coisa, se você morrer hoje, quem que importa para você? Quem que mais sofreria? São as pessoas muito próximas. Esposa, pai, mãe, filhos. Essas pessoas sim iriam sentir a tua falta. O resto, cara, colega de profissão, amigo de rede social, esse aí o pessoal vai fazer um post no primeiro dia dizendo: olha, tô arrasado, tô sentindo muito, #luto. No segundo dia ele pode até não falar nada, no terceiro ele já vai dizer assim: olha, tô tocando a vida, preciso seguir. Porque é isso que as pessoas têm que fazer realmente. E é isso que acontece na prática. Só que isso é libertador. Você percebe como é bom? Você pode pensar: nossa, mas isso é muito triste e tal. Não, pelo contrário, isso é libertador. Se você é livre, você não se importa tanto assim com o que vão dizer sobre você, com o que pensam sobre você. Eu me sinto livre, né? Senão eu não estaria nem gravando o vídeo aqui. Enquanto a gente puder gravar e falar, colocar nossa voz na rede social, a gente se sente livre, pelo menos nesse aspecto. E no convívio aqui real, né, com as pessoas que a gente tem contato, a gente também precisa se sentir livre. Claro, a gente tem que ter o bom senso, né? A gente tem que ter o senso de proporções das coisas. Então eu vou sair de pantufa amanhã para trabalhar. Não, não é isso. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre essa necessidade que as pessoas sentem de se sentirem aprovadas, de se sentir bem. E aí tem um outro tipo de pessoa que eu vejo muito que fala assim: mas o pessoal lá tem inveja de mim, por isso que falam de mim. Cara, posso te contar uma coisa? Ninguém se importa. Ninguém não tá nem aí pra você. E nem pra mim, ninguém tá nem aí comigo também. Sabe?
Isso que eu falei aí, se a gente partir, quem que sentiria a nossa falta? Só essas pessoas. O resto, ele fala de você agora, daqui 2 minutos ele tá fazendo outra coisa, já esqueceu de você. Ninguém tá nem aí, ninguém se importa. Então é uma grande besteira, o ressentimento não faz sentido nenhum. Você percebe que ser ressentido, falar sobre isso, nossa, ninguém me reconheceu, as pessoas quando eu mais precisei, você percebe que esse papo não faz sentido nenhum? Porque essa é a realidade da vida, isso também é ser maduro. Se você enxerga as coisas como elas são, você é maduro. Você olha para isso e fala, bom, a realidade da vida, a vida concreta é assim, as pessoas vão fazer isso, logo eu parto daqui para frente. Não é verdade? Não é uma forma muito simples de olhar a vida, é uma forma que te mostra que isso é possível fazer? É possível, é muito simples. Você para de olhar para o lado, cuida da própria vida e o resto, deixa pra lá. Sabe, que se dane. Cada um cuidando da sua própria vida. Claro, continua fazendo caridade, continua ajudando quem está próximo, as pessoas que mais precisam de você. Você vai ajudar. Tô dizendo assim, ó, cada um tá na sua jornada, sabe? Ninguém se importa com a gente, com a nossa jornada. A gente tá aqui fazendo o nosso, cuidando da própria vida. Volto a falar como eu sempre falo. Quem tá muito ocupado cuidando da própria vida, não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Não é verdade? Se você fala dos outros, passa tempo falando mal dos outros, cara, para com isso. Se alguém chega a falar dos outros pra você, troca de assunto. Você viu que o cara fez tal coisa lá? Você fala, cara, não sei, nem vi. Olha, será que vai chover, cara? Pô, tem umas nuvens aqui armando. Sabe, muda de assunto. Não dá alimento pro mal. O mal ele só precisa que alimente ele. Falar dos outros, cuidar da vida dos outros, julgar é alimentar o mal, sabe? Se você cuida muito de você, percebe as suas falhas, como você precisa melhorar, porque quem se acha bom é porque não se analisou direito ainda. A gente tem a grande tendência, eu também, eu me acho um cara muito bom. Mas eu vou olhar a fundo mesmo, lá no fundo, eu vejo que eu tenho muitas misérias, sabe? Muitas coisas que eu precisaria melhorar. Mas eu não faço mal pra ninguém, eu sou um cara honesto, não tenho nome sujo no Serasa e tal. Não basta, sabe? Tem muito mais pra melhorar. Começa a buscar as virtudes. Começa a falar assim, hoje eu não vou mais me deixar levar pela gula, pela vontade de comer, de beber e de me embriagar. Começa a matar tua preguiça. Fala assim, eu vou levantar em tal horário, vou fazer o exercício tal, e todos os dias, sem falhar tal, você vai ver, puta, tem uma trava em mim. Isso aí são as virtudes que a gente precisa desenvolver, são os pecados que nos seguram, nos puxam para baixo e não para cima. Então, todo mundo tem algo para melhorar, né? Todos nós. Falo para mim, quando eu falo isso aqui, eu tô falando para mim. Depois eu vou assistir esse vídeo e vou pensar mais ainda a respeito do que mais eu posso melhorar. Tem muita coisa ainda. A gente está sempre muito longe do nosso potencial máximo, e todas as vezes que a gente para ver o que a gente já tem de conhecimento, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Então, voltando, o que vem de fora pra gente não importa, ninguém se importa. Importe você, com quem você é, cuide de si para melhorar para você e para Deus. Beleza? Essa era a dica de hoje. Se te servir, fico muito feliz. A intenção é ajudar pessoas que sentem o ressentimento, a tristeza, a falta de consideração, a levarem a vida com um pouco mais de tranquilidade. Quanto mais maturidade, mais tranquilidade, mais a vida fica leve. Valeu? Um grande abraço e fiquem com Deus.